Bom, meu nome é Viviane, eu moro na Irlanda, vai fazer 8 anos agora. Eu vim inicialmente para estudar inglês. No Brasil, eu trabalhava em hotel, sempre trabalhei com hotelaria. Quando eu vim para a Irlanda, eu vim para estudar inglês, pretendia ficar 1 ano e voltar. Eu vim também com a intenção de, quando voltasse para o Brasil, eu não queria mais trabalhar em hotel, eu queria trabalhar com. Eu queria fazer uma faculdade de pedagogia. Enfim, acabei ficando na Irlanda. Aí, quando eu vi que eu ia ficar, eu comecei a procurar o que eu queria estudar, porque eu não queria mais trabalhar em hotel. As opções aqui eram TI, e eu não levo jeito. Segundo era contabilidade e finanças. E terceiro era marketing. Das 3 opções que tem mais trabalho e paga-se melhor, eu me encaixaria na área financeira. Foi quando eu resolvi estudar, mas primeiro eu fiz um curso de 3 meses para ver se eu levaria jeito, se eu me encaixaria. Depois disso, eu arrumei um emprego na área de contabilidade. Aí depois que eu estava estudando, não, que eu estava trabalhando quase 2 anos na área, que eu tinha certeza que era isso que eu queria fazer, que eu gostava da área, foi que eu resolvi estudar o ACCA. Que eu, que eu vim conhecer sobre o ACCA, que eu sabia que eu precisava se eu quisesse crescer na área, aí foi onde eu comecei. Totalmente diferente. Eu trabalhei 9 anos com hotelaria, um ambiente totalmente diferente, totalmente descontraído. Tanto é que, quando eu arrumei o meu primeiro emprego em contabilidade, a primeira semana eu falei: não, eu não nasci para isso. É, o silêncio do escritório incomodava, era muito diferente, todo mundo sério. Mas depois dos 3 meses eu falei: não, é isso que eu quero, eu gosto muito. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outra coisa, mas no começo eu achava que não era. Era bem diferente do que eu tinha feito até então. Eu nasci na Bahia, mas eu morava em São Paulo. Eu mudei para São Paulo quando era criança. Como você conseguiu seu primeiro emprego em contabilidade na Irlanda? Eu fiz um curso de 3 meses de bookkeeping payroll, e aí eu comecei a mandar currículo. Passou uns 3, 4 meses depois que eu fiz o curso, eu consegui um emprego de assistente júnior. Na verdade, eu fiz a entrevista nessa empresa. O moço que me entrevistou, ele falou: gostei muito de você, mas a vaga que eu tenho precisa ter um pouco de experiência. Você nunca trabalhou nada na área, nada parecido, mas eu gostei muito de você. É a primeira vez que eu fui na entrevista nessa empresa. Quando eu tiver uma oportunidade mais júnior, eu te ligo. Passou mais uns 5 meses, ele me ligou. Falou que tinha uma vaga que era bem júnior, se eu queria ir trabalhar com ele. E aí eu fui. E foi o meu primeiro emprego. Que muitas pessoas têm. Eles ajudaram com o visto ou você já tinha um Não, visto? eu tinha stamp fora, eu sou casada com europeu. Entendi, tá bom. Mas também para quem não tem Mas, essa. mas lá nessa empresa que eu arrumei o meu primeiro emprego, tinha uma outra brasileira que ela entrou lá como estagiária, na verdade. Ela pediu um estágio e ela trabalhava lá 2 vezes por semana sem receber nada. Depois de uns 2, 3 meses, abriu uma vaga e eles contrataram ela. Depois ela entrou no programa para eles patrocinarem o visto dela. Então, tem muita empresa que faz isso, o lugar que eu arrumei meu primeiro emprego, eles fazem. O Stamp 1A Visa, é isso? O Isso. Trainee Accountant Visa. Bom, ok, obrigada. Eu fiz esse curso de 3 meses, que era bem simples, só para entrar mesmo, porque eu não sabia se era isso que eu queria. Eu sabia que era uma área boa, que pagava-se bem e tinha muito emprego, mas eu não sabia se eu ia me dar bem. Por exemplo, na Irlanda, TI é a área que paga-se melhor e tem mais emprego, mas eu sei que, se eu tentasse, eu não daria certo. Eu achei que contabilidade eu daria, mas eu não tinha certeza. Aí eu fui, comecei, depois de um tempo eu vi que eu realmente gostava, e eu comecei a ter uma ideia do que eu queria fazer, porque contabilidade é imensa e tem várias áreas diferentes.
E aí eu comecei a ver que eu teria que ter o ACCA ou o ACA, ou muita gente também tem CIMA, mas para o que eu queria o CIMA não servia, então eu fiquei entre ACCA e ACA. Aí depois de um tempo eu comecei a pesquisar e eu vi que o ACCA era mais internacional e que se eu quisesse, eu não sei se eu vou ficar na Irlanda para sempre, se eu quisesse ir embora seria mais fácil e mais reconhecido em outros lugares, entre o ACA e o ACCA. Aí foi quando eu decidi que eu queria, porque sem o ACCA eu vou ficar meio que sempre, eu ia ficar como assistente, você não cresce muito, você ganha ok, você tem um trabalho tranquilo, mas a maioria das empresas, qualquer vaga que paga, sei lá, acima de 35, eles vão pedir ACCA. Chega um ponto que você fica só com bookkeeper ou nos empregos mais básicos na contabilidade. Então, se você quiser ter uma carreira, você tem que ter ACCA, senão, principalmente as grandes empresas, eles não, nem te chamam se você não. Eu vejo muita diferença quando eu não tinha nenhum ACCA e quando você coloca no seu LinkedIn que você tem ACCA, o tipo de vaga, os recrutadores começam a te procurar mais, o tipo de vaga que começam a te mandar, fica muito, seu currículo fica bem mais atrativo. Eu preciso terminar os 4 profissionais papers. Em março eu vou começar o SBL, e aí espero que até ano que vem eu termine os 4 que faltam. Quando eu pensei: "Ah, não deve ser tão difícil porque eu me dou bem no trabalho". Eu já estava trabalhando uns 2 anos na área, eu pensei: "Vai ser fácil porque eu sei reconciliar banco, blá-blá-blá". Achei que ia ser, eu falei: "Eu me dei bem no trabalho, eu vou me dar bem estudando". Só que eu estudei hotelaria no Brasil, então é bem básico a parte de contabilidade que a gente aprende. Quando eu comecei a estudar, eu estava totalmente perdida. Eu olhava, assim, os exercícios simples de matemática que eles passavam e eu ficava completamente perdida. Eu chegava em casa quase todos os dias chorando, tipo: "Não é para mim, eu dei um passo maior que que as minhas pernas, não vou conseguir". E todos os dias o meu marido falava: "Não, você consegue, só precisa se dedicar um pouquinho". Foi bem difícil no começo, as primeiras provas, os primeiros 3 exames que eu fiz foram bem difíceis, mas foi depois que eu peguei a base, foi ficando mais fácil. Eu acho que é porque eu não tinha uma base nenhuma em contabilidade na teoria, então foi bem difícil, mas eu acho que depois dos 3 primeiros exames, meio que a gente pega o jeito. Não é, continua não sendo fácil, eu acho que não vai ser fácil nenhum, mas a gente vai aprendendo a lidar com o estresse, com que a gente tem que estudar bastante. A carga de estudo é grande, mas também compensa. Quando a gente recebe o resultado de cada exame, é bem, qual a palavra? Motivador. É bem Então, motivador, obrigada. sua experiência é muito parecida com a experiência de muitos de nossos alunos. É muito comum ouvir: "Ah, eu fiquei chorando no começo, até eu peguei o jeito de estudar". Exatamente isso. E É depois, achar o quando jeito de você estudar. recebe aprovação numa prova, num exame, você fica: "Uau, eu fiz, que bom". Eu É incrível. conseguia. Os primeiros exames que você faz, os primeiros papers, eles te dão toda a base que você precisa para o resto. É muito difícil, mas você aprende todo básico para todo. Quando você faz management account, eu acho Como que aí meio que abre para todo o resto. Eu não tinha noção nenhuma, literalmente, acho que eu não sabia a divisão, a matemática básica, assim. É a difícil, a mas eu acho que a estrutura do programa vai de 0 até profissional. And exatamente. a estrutura, então, o Brasil é um pouquinho diferente, porque para ser um contador, é necessário fazer uma graduação de contabilidade, mas não funciona assim em outros
alguns outros países. Por exemplo, no Reino Unido, onde eu fiz contabilidade, eu fiz economia primeiro, que é um pouquinho parecido, mas a gente não estudou tanto contabilidade. E depois eu fiz contabilidade, 3 anos de estudo de contabilidade para certificação. Mas comigo sempre tinham outros profissionais fazendo contabilidade que fizeram uma graduação totalmente diferente. Então, o desenho do programa de ACCA é para começar de zero, criar a base que é necessário. Na minha turma tinha gente que fez advocacia, tinha gente que estudou para ser personal trainer, tem gente que estudou, tinha gente de tudo quanto é área diferente. É bom por isso, porque eu não era a única perdida, era muita gente perdido junto. Sim. E vai crescendo. Até, na verdade, para contadores do Brasil, é bom começar do início, porque tudo está numa língua diferente, inglês, certo? Então, mesmo estudando contabilidade, fazendo uma graduação em contabilidade, ajuda a começar do início do programa ACCA, porque cria essa base em inglês dos termos técnicos que precisa para os próximos estudos. Então, ter essa base começar do início. Eu comecei a trabalhar na área aqui na Irlanda até então. No Brasil, eu nem imaginava que eu queria ser contadora, muito menos nunca tinha escutado falar sobre esse CA. Mas aqui na Irlanda, você só é contador depois que você é membro do ACCA ou do ACA. A IES tem algumas, mas ACCA e o ACA são as mais conhecidas. Meu primeiro emprego, eu fiquei lá por 10 meses. Aí eu recebi porque a gente sempre recebe essas vagas de site de emprego, aí eu mandei um currículo em uma empresa, acabei sendo chamada e era bem melhor do que onde eu trabalhava. Eu acabei aceitando o job offer que eles me fizeram, e aí eu comecei a trabalhar nessa empresa nova. Quando eu estava nessa outra empresa, eu não lembro quanto tempo, eu acho que eu estava nessa outra empresa uns 8 meses. Foi quando eu decidi que eu queria estudar realmente. Porque eu não era contadora, eu não tinha nem nada na área, então eu resolvi que eu queria estudar. A minha empresa ia pagar para fazer o ACCA, só que eu não queria fazer os exames de um por um, porque demoraria um certo tempo, e eu resolvi que eu ia fazer uma pós. Na Irlanda tem várias, você pode fazer uma pós que eles te dão isenção ou do 1 ao 5 ou do 1 ao 9, dos primeiros 9 papers. Escrevi numa faculdade, minha empresa pagou, e aí eu ia começar a fazer todas as noites esse curso. Só que no final essa faculdade não formou turma, e aí eu consegui um outro curso, só que era full time. Eu acabei deixando o meu trabalho, eu era assistente contábil. Deixei o meu trabalho, eu fui estudar full time por um ano. Que aí foi o ano que eu fiz os meus 9 papers. Quando eu terminei, eu arrumei emprego em uma prática. Aí eu liguei para o meu diretor de onde eu trabalhava anteriormente para pedir uma carta de referência. Que aqui qualquer emprego que você arruma, eles sempre pedem carta de referência, eles não contratam sem isso. O diretor falou que me daria a carta de referência, só que ele me ofereceu um trabalho de financial control. Meu antigo chefe tinha saído e ele estava procurando alguém. E ele falou, antes mesmo de eu sair, ele já tinha falado que tinha planos para eu crescer na empresa, mas naquele momento eu queria sair, queria estudar. E eu voltei como financial control para o hotel onde eu trabalhava. Eu voltei em agosto, quando foi em fevereiro, eu fui promovida a Grupo Financial Control. Aí eu cuido de 5 empresas diferentes. Eu sou financial control de 5 empresas diferentes, de um grupo de hotéis, restaurante, catering. Parabéns, essa função Obrigada. Vai ser novo, porque agora eu tenho um bebê, meu bebê tem 6 meses, vai completar 7, então vai ser o primeiro exame que eu vou fazer com o bebê. Mas
com o suporte do meu marido, a minha mãe também vai vir para cá ficar 6 meses enquanto eu estudo. Com o suporte da minha mãe e do meu marido, vai dar certo. Importante ter esse apoio. Sim. Estávamos conversando que tem o nosso Student Welfare Officer também, que fica na escola para ajudar, apoiar nossos estudantes quando fica difícil, ficam difíceis os estudos. Que chega a hora que a gente estuda tanto, tanto, que a cabeça fica cansada e às vezes você estudou até mais do que o seu corpo, sua mente consegue suportar, e aí você não consegue mais nem pensar. Eu teve minha primeira prova, eu estava assim, eu tinha estudado tanto, eu já não dormia estudando, estudando, estudando. E aí, quando chegou um dia antes, eu estava fazendo mock exame, eu não conseguia acertar nada. Coisas que eu já estava acertando antes, eu já não acertava. Porque eu estava mentalmente muito cansada e o suporte do meu marido foi durante todo o processo do exame é fundamental, porque a gente fica cansada, é muita coisa para estudar, pressão para passar, aqui na Irlanda as empresas exigem muito CCCA e tem muitas empresas que pagam. E aí você tem isso que você precisa passar, tem algumas, principalmente se você passar nas Big Four ou Big Top 10, eles exigem que você passe pelo menos 2 exames por ano. Então, tem tudo isso, tem a pressão que você precisa passar no exame, sua empresa pagou, você precisa passar, porque se você não passar, você vai ter que fazer de novo, mas aí você vai pagar. Então, é muita coisa junto, aí você acaba juntando com o que você tem que estudar, com a pressão da empresa para passar, você se cobra muito e às vezes faz com que fica mais difícil estudar. Tem muito incentivo a estudar. Pode perder até seu emprego se não Sim, estude a passar os exames. tem, tem empresa que é assim, que se você não passa 2 exames por ano, você perde seu emprego. Você Sim. precisa passar 2 exames por ano. Eu acho que você não falou, mas quantas horas ou quantos dias mais ou menos você estudou durante essa pós-graduação? Eu tinha aula segunda, terça, quinta e sexta, das 9 às 5, alguns dias das 9 às 6. Eu só não tinha aula dia de quarta, mas quando eu acabava às 5 ou 6, eu sempre ficava na biblioteca da faculdade até 9 horas estudando. E fim de semana eu sempre estudava, porque o dia inteiro tinha muito conteúdo, e aí praticamente você não você meio que só entende, você tem que fazer muito exercício, porque se você não, pelo menos comigo, tem gente que consegue, que entende melhor e eu acho que vai na aula e consegue aprender. Eu não conseguia. Eu ia na aula, prestava atenção, anotava, só quando saía fazia muito exercício. Para mim, o segredo para passar nos exames era repetir todos os pré-exames. Eu repetia, fazia muito exercício. Então, eu estudava na escola das 9 às 5 e depois, ou às 6, e depois da aula eu estudava até às 9 na faculdade. Fim de semana eu estudava o dia inteiro. Normalmente, domingo à tarde eu Inteiro. descansava. Sim, Foi um ano. Eu nunca estudei tanto na vida como eu estudei nesse um ano. Foi muito, muito difícil. sim. Não é É fácil, mas vale a pena. o valor que tem. É, exatamente. Se fosse fácil, não valeria tanto. É recompensador. A gente chora um monte, mas todas as vezes que recebe o resultado que passou em um exame é muito recompensador. E os frutos que a gente colhe assim que termina é muito bom mesmo. Fazer uma follow-up entrevista. Em junho, quando eu vou fazer o meu primeiro exame, depois do bebê. Obrigada, obrigada a vocês. Obrigada.